Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com o Ariel, que foi generoso em disponibilizar o tempo dele para essa gravação. É isso aí, Ed The Drummer. Agora eu espero que o pessoal também seja muito generoso em nos ouvir e ouvir o episódio até o final. Olha só! E hoje nós vamos conversar sobre generosidade e a Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, como comentado, hoje o papo é sobre generosidade e a Bíblia, né? Mas antes de falarmos sobre generosidade e a Bíblia, precisamos definir aí o que é generosidade e o que significa também ser generoso, né? Uma pessoa generosa. O que tu me diz aí, Ariel? Olha, generosidade, né, segundo algumas pesquisas, né, segundo, se a gente for procurar no Google, por exemplo, né, o que o Google vai dizer, né, nosso dicionário atual, né, dos dias de hoje, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que generosidade é uma virtude de dar algo bom aos outros de forma espontânea, sem esperar nada em troca. E de fato a generosidade ela funciona dessa forma, é dar de si mesmo, dos seus recursos, né, ou de outras coisas, né, mas de algo que pertence a você para o outro, sem esperar nada em troca. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exatamente isso. Nós vemos que a generosidade é dar de si mesmo sem querer exatamente nada em troca, né? Diferente muitas vezes do que nós vemos na generosidade do mundo, que muitas vezes, até no nosso mundo virtual de hoje em dia, que quer que a generosidade seja vista, né? Então acaba sendo acaba não sendo uma generosidade genuína, onde que não se espera nada em troca, né? Porque se espera ser visto, se espera aplausos, né? Se espera louros, né? Dessa atitude, nós vemos que a generosidade bíblica ela trabalha de maneira contrária a isso, né? Ela de fato mostra que é dar de si mesmo sem muitas vezes querer ser visto, muitas vezes sem nem a pessoa saber, sem nem saber o nome da pessoa para quem nós estamos sendo generosos. Essa é a generosidade que nós vemos na Bíblia em muitos casos e que nós também podemos aplicar na nossa própria vida. Então, basicamente seria dar de si mesmo, né? A gente pode até fazer um link direto com ser gracioso, né? Com a graça de Deus, né? Então, nós podemos fazer esse paralelo bem, bem próximo, né? De dar de si mesmo sem esperar nada em troca. Certo. E aí, generoso seria a pessoa que, vamos dizer assim, aplica isso na vida, né? Até porque generosidade, que nem tu falou do dicionário, né? Também pesquisei e diz que generosidade é a qualidade de generoso. E aí, generoso seria isso, né? Tipo, uma pessoa, né, que dá de si próprio. Aí tu falou assim, é interessante, Ariel, que tu comentou dar de si próprio, né? Sem esperar nada em troca, mas tu não falou, por exemplo, assim, dar algo, né? Dar algo. Tu não falou dar algo, né? Tu falou dar de si próprio. E aí entra outra pergunta, né? Que eu te faço. Que normalmente a gente pensa em generosidade, pelo menos eu, né? A primeira coisa que vem à mente, generosidade, é tu dar algo para alguém, né? Tipo assim, bens materiais. Mas tu falando assim, dar de si próprio, eu te pergunto, então quer dizer que a generosidade, além dos bens materiais, ela também pode estar relacionada com o nosso tempo, com a nossa atenção, com palavras, atitudes, ações, essas coisas assim também? Exatamente. Nós sabemos que
Porque a generosidade, normalmente, ela tá, pelo menos na nossa mente, né, no nosso imaginário, ela geralmente está ligada com algum bem material, financeiro, né? Mas não necessariamente a generosidade se aplica somente à parte financeira e a bens materiais. A gente pode dizer que ela, de fato, ela corresponde também em relações em questão ao tempo, por exemplo, ao dar do nosso tempo, né? Então, quando a gente tem que aconselhar alguém, andar junto com alguém, discipular alguém, né? Instruir alguém no caminho da fé, ou, por exemplo, até para ti agora, né, que tem uma nova integrante na casa, né, dar esse tempo para cuidar, né, dessa criança. Então, generosidade não necessariamente está ligada somente a questões financeiras e materiais, mas ao tempo, a própria oração, né, questão de hospitalidade, como tu comentou também, atenção, né, tá ali ouvindo muitas vezes as palavras de alguém, o choro de alguém, né, então tá linkada também com essas atitudes e ações que acontecem no nosso dia a dia. Nós sabemos que a parte financeira, ela é uma parte muito difícil para todos nós. A gente sempre tem aquela brincadeirinha, né, que o último lugar do cristão que se converte é o bolso, né? Isso porque justamente quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes as pessoas têm esse receio, né, e talvez até a falta de entendimento a respeito da sua segurança, que não está no dinheiro, né, mas deve estar em Deus. Mas a generosidade não se aplica somente a bens financeiros, né? Isso é muito importante, assim, porque a gente não pode limitar essa característica, vamos dizer assim, né, limitar a generosidade somente a parte material e financeira, porque senão a gente acaba deixando de fazer outras coisas, de ter outros atos generosos, né, que a gente vai ver na própria Bíblia, né, também alguns exemplos disso, somente pensando que só pode ser generoso quem tem muito dinheiro, né, ou eu só vou ser generoso com alguém quando eu tiver alguma coisa para doar, por exemplo. Não necessariamente. Nós podemos ser generosos de outras formas. Obviamente que se nós queremos ser generosos, né, nós precisamos, de alguma forma ou de outra, tentar trabalhar em todas as áreas da generosidade, né? Mas ela não se aplica somente à parte financeira e material. Pelo menos é o meu entendimento da Bíblia. Não sei como é que é pra ti. Não, eu concordo, e até porque eu vejo o seguinte, né, na própria definição do dicionário da palavra generoso, fala sobre essa questão de, vamos dizer assim, sacrificar, né, os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Então, quando a gente fala de sacrificar os próprios interesses, a gente tá falando, vamos dizer assim, eu quero fazer alguma coisa, mas em prol do outro, eu não vou fazer isso, vamos fazer outra coisa, né? E até assim, Ariel, eu nunca tinha pensado nisso, agora a gente conversando que eu me liguei, né? Porque como a gente lida com grupo célula, né, com liderança e tudo mais, e uma coisa que eu sempre falei pro pessoal que facilita grupo célula é o seguinte: tu nunca pode pensar, vamos fazer um evento, né, por exemplo. Tu nunca pode pensar naquilo que tu quer, mas tu sempre tem que pensar, né, no bem do grupo inteiro, né? Tipo, se todo o grupo vai poder participar. Então, sei lá, vamos fazer uma trilha, né? Mas aí tu tem um membro do grupo que é cadeirante. Tipo, tu vai excluir ele pra fazer esse programa, né? Por exemplo, vamos pra Disney. Mas daí tem só 4 membros do grupo que tem condições financeiras de ir pra Disney. Então, não, tu tem que sempre fazer coisas que vai ser... Por mais que tu queira fazer algo, sempre tu vai pensar no todo, né? E aí eu nunca tinha parado pra pensar, mas isso é uma questão de tu ser uma pessoa generosa, né? Olha só, de tu pensar no outro, né? Tu pensar no todo, né? E aí tu tava falando ali sobre Bíblia, né, Ariel? Eu lembro do caso do bom samaritano, só pro pessoal pegar um exemplo. Porque no caso do bom samaritano, a parábola, né, do bom samaritano, lá, Lucas 10, a gente vê ali que, sim, o samaritano, ele desprende recursos para cuidar daquela pessoa que estava, né, machucada, caída, do lado do caminho e tal, né? Mas antes dele desprender recursos, antes dele gastar com uma hospedagem, por exemplo, ele parou, né? Ele parou para ajudar. E nisso já é ser generoso, porque eu fico pensando, pra onde que esse samaritano estava indo? Será que ele não tinha um horário pra chegar? Será que ele não tinha um compromisso? Talvez ele não tinha. A parábola não vem ao caso, né, explicar isso. Mas quantas vezes a gente tá com algum compromisso, alguma situação, e alguém nos pede ali um tempo, né, nosso, e a gente não para, né, pra escutar,
né? A gente não para pra conversar e tal. Por quê? Porque a gente tá na correria, né? Essa é a palavra, né, que nós sempre falamos hoje em dia. Tô na correria, né? Correria, sempre corrido. E a gente não para. E muitas vezes esses momentos são oportunidades que a gente tem de sermos generosos, ou seja, deixar a nossa vontade de lado pelo bem do outro, e são oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas para sermos moldados, para nós ajudarmos o próximo e tudo mais, né? E eu não tô falando, nesse momento aqui, eu não tô falando, digamos assim, alguém parar a gente na rua, assim, tipo, pra, sei lá, pedir dinheiro, dar uma esmola, alguma coisa assim, pedir uma ajuda, um alimento. Não tô nem falando disso. Também entraria, né? Mas eu tô falando assim, de uma pessoa da igreja mesmo pedir um conselho pra gente. Agora não consigo falar contigo porque eu tô muito ocupado, né? E eu vejo que Jesus, ele era alguém generoso, ele parava, né? Quando a gente vê, em alguns casos, né, ele andando no caminho, aí, sei lá, vem uma pessoa qualquer e ele para pra dar atenção, né? Eu não lembro se a mulher samaritana, não a mulher samaritana, aquela do poço, né? Mas a outra, né? Que pede ajuda pra ele, é uma dessas. Mas se for analisar, até mesmo a mulher com fluxo de sangue, com o sangramento, né? Tipo assim, Jesus, ele tava indo numa direção e de repente toca nele, ele vê que sai poder, ele podia ter ignorado. Mas não, ele para tudo, né? Pra dar atenção. Quando vem também o centurião, ele para pra dar atenção. Ele sempre parava pra dar atenção, né? Por mais que ele tinha, ou seja, ele tinha um propósito com as coisas, né? Ele tava indo pra algum lugar. Mas quando alguém impedia e ele via a necessidade das pessoas ali, ele parava pra dar atenção. Muitas vezes ele tinha até que fugir das pessoas, porque ele não conseguia, né? Tipo, tem aquele caso lá que ele tá falando com o povo e aí eles fogem, dão a volta lá no lago, no mar, lá, não lembro agora. Uhum. E aí a galera vai por terra e segue ele e alcança ele do outro lado, né? Chega antes, né? Tipo, e aí ele disse, eu tava querendo um pouco, né, de tranquilidade aqui, eu tô cansado, né? E aí vai lá Jesus ensinar mais lá um tempo, né? Mas, e aí, Ariel, nós estamos falando aí sobre generosidade, e a gente vê que generosidade é pelo que a gente tá conversando, é uma qualidade, né, do caráter da pessoa e tudo mais, é uma coisa que pode ser desenvolvida. Mas me chamou a atenção que tem um texto, né, de Romanos 12, versículo 8, que diz assim, né, tá falando ali sobre dons, né, e diz assim, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que eu faço com alegria. E eu te pergunto, existe dom da generosidade? Porque eu já ouvi isso, tá? Tem o tipo dom da contribuição, como se fosse também chamado dom de generosidade, né? O dom de repartir, o dom de contribuir e tal. O que tu me diz aí, Ariel? Qual que é a tua opinião, entendimento desse texto sobre a questão também de generosidade? Se é a mesma coisa ou se aqui ele é mais específico em alguns pontos, né? E se, digamos assim, se esse contribuir, né, generosamente, né, o dom da contribuição é a mesma coisa que ser generoso, ou ele só tá falando que a tua contribuição tem que ser generosa, né, e generosidade daí já não seria bem um dom, assim, o que tu me diz? Eu creio que essas questões de generosidade, elas não são, a gente não pode limitar somente a um dom, porque senão somente algumas pessoas podem ser generosas, e não é isso que a gente vê na Bíblia. Inclusive, o próprio Jesus, nas atitudes dele e no andar com os discípulos, no discipular os 12 discípulos mais próximos, né? E no decorrer também da próxima geração, né, de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, até chegar aos nossos dias. Então nós não podemos dizer que generosidade é somente um dom e somente um grupo seleto de pessoas tem esse dom, né? Então, mas creio que sim, creio que a generosidade, ela é também um dom. Ou seja, que pessoas têm essa maior facilidade, que Deus as capacita, né, a serem generosas com mais facilidade, né? Posso até muitas vezes citar a minha própria esposa, né? Já aprendi muitas vezes a ser generoso com ela, muitas vezes. Então eu vejo o quanto que Deus tem pessoas que têm essa maior facilidade, que muitas vezes no seu próprio viver diário
constrangem as outras pessoas e as fazem a pensar sobre a sua vida de fé, pensar a respeito da generosidade, hospitalidade, a respeito, porque todas essas coisas perpassam quando a gente fala de generosidade, né? Como é que eu vou ser generoso se antes eu não tenho empatia pela outra pessoa, né? Eu não me coloco no lugar dela, né? Eu não quero demonstrar da graça de Deus para ela, né? Eu quero falar de Jesus para ela, porque isso também é generosidade, compartilhar do evangelho, né? E aí a palavra é compartilhar, né? Então, eu creio que sim, tem pessoas que têm essa maior, eu vou dizer até, usar, talvez não seja a melhor palavra, mas proeminência, né? Talvez tenha essa maior facilidade, né? Capacitadas por Deus para serem generosas e até mesmo com recursos financeiros, muitas vezes capacitadas. Deus dá mais para pessoas mesmo, né? Para elas poderem ser generosas, né? Mas é algo que também eu creio que é algo para todo cristão, porque quando a gente fala sobre o fruto do Espírito e a gente fala sobre bondade, principalmente, a bondade, quando a gente vai ver o que é bondade na prática, né? É ser bondoso para com os outros, né? E aí a gente vai ver a amabilidade também, vai se encaixar nisso, ser amável, né? Nós vamos ver que isso também, se a gente for apertar um pouquinho, a gente vai ver que vai estar lado a lado com generosidade também, né? Porque ser generoso é ser bondoso, né? Não, ser bondoso não necessariamente é ser generoso, mas ser generoso sempre é ser bondoso. Então, eu creio que é um fruto do Espírito também, né? É algo que Deus transforma no nosso coração, e a fé também é um dom de Deus, né? Nós somos transformados, nós somos chamados a Deus por meio da fé que Ele nos dá, Ele nos capacita, e ao mesmo tempo Ele nos abre os olhos para sermos generosos também, alguns mais, ainda com maior facilidade do que outros, mas também é um chamado para todo cristão, né? Creio dessa forma que a lista de Romanos 12, ela obviamente não é exaustiva, não são somente aqueles dons, nós temos outras listas de dons também separadas na Bíblia, mas que é um chamado para algumas pessoas em específico, mas também que a generosidade é algo para todo cristão. Sim, até porque logo em seguida ele fala de liderança, mas ele fala também de misericórdia. Tipo, quer dizer que só as pessoas que têm o dom da misericórdia vão ser misericordiosos? Não, né? Não, os outros não precisam. Da mesma forma que não são só os evangelistas que evangelizam. Né? Exatamente, né? Que tem Efésios 4 fala disso também, né? Exato. Mas assim, é aquela coisa, eu acredito assim, quando a gente fala de dom, a pessoa que tem o dom, ela tem algo a mais, sabe? Exato. Tem aquele a mais, assim, que, beleza, todos temos que evangelizar, mas a pessoa que tem o dom do evangelismo, essa pessoa, ela tem sei lá, é como se fosse, usando com parcimônia a palavra, né, um chamado especial, né, mas eu não gosto dessa palavra de chamado, porque pra mim, o chamado de todo cristão é ir e fazer discípulos, né, na minha... A pessoa até lendo o rótulo da Coca-Cola, ela consegue evangelizar alguém. Tipo, em qualquer situação, ela tá falando de Jesus, né, não que todos nós não devemos ser assim também, né, nós devemos também estar falando de Jesus em toda situação, né. Mas essa pessoa parece que tem o dom do evangelismo, parece que ela tem uma facilidade maior, não sei, né, explicar, né, porque eu não tenho esse dom, né? Mas eu conheço quem tem esse dom, né, e inclusive já tivemos aí um episódio que a gente lançou aí com uma pessoa assim, que a gente falou exatamente sobre levar a mensagem adiante, link no post aí do PADD sobre o mensageiros e a mensagem, olha só, né. Mas é isso aí, né, Gael, eu também penso dessa forma, assim, que o fato de existir o dom, né, de contribuir, o dom da generosidade, que isso não exclui a gente, o restante, né, de sermos generosos também. Então, Ariel, a gente definiu aí sobre o que nós estamos falando, né, sobre a generosidade, né? Então, o que é generosidade? O que a gente entende por generosidade, sermos generosos também, e o que está relacionado com isso. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a generosidade na Bíblia, né? Então, até a gente já citou alguns versículos aí e tudo mais, mas como é que tu vê, Ariel, a generosidade na Bíblia diante dos relacionamentos, né? Sobre a questão do amor ao próximo. O que a Bíblia fala sobre generosidade? Como que ela é colocada aí na Bíblia, aí, essa questão da generosidade? Sim. A generosidade, eu creio que
vai ser vista em várias histórias da Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E que nem comentei antes, a generosidade, querendo ou não, ela é um reflexo do próprio caráter de Deus, do caráter gracioso de Deus. Porque a gente até pode, em algumas vezes, até misturar os termos, né? Mas que eles são muito parecidos, né? Da questão de ser generoso, gracioso, né? E eu vejo que parece que é um aspecto da graça de Deus em nós, a questão da generosidade, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias histórias, alguns no Antigo e no Novo Testamento, que falam sobre essa generosidade, talvez de uma forma mais, vamos dizer assim, lúdica, né? Até no meio de uma história, contando a história de alguém, de atos de pessoas, como também em algumas questões do Novo Testamento, por exemplo, né? Que são mais diretivas, né? Ordenando para justamente serem generosos. Então, nós podemos ver no Antigo Testamento, por exemplo, a história de Davi e Mefibosete, de como Davi foi generoso com aquele homem e com a sua família, né? Então, e a gente vê alguns exemplos, né, naquilo que Davi faz para o Mefibosete, que nos choca, né, da sua generosidade, da graça que ele tem para com Mefibosete, né? Isso a gente pode ver lá em 2 Samuel 9, né? Nós podemos também ver, até pegando um exemplo do que tu falou antes, sobre Jesus e os discípulos. Eu separei um texto aqui que fala não só em relação à parte financeira, mas até a questão do tempo, né? Porque lá em Marcos 6,31 vai dizer assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles, né, os discípulos e Jesus, não terem tempo para comer. Ou seja, eles estavam dando do seu tempo ao ponto de não ter tempo para comer, nem ter tempo para eles, né, para descansar. E aí Jesus chama eles para que eles vão para eles irem para um lugar deserto para descansar um pouco. Mas veja o quanto eles estão sendo generosos, dando do seu tempo para aqueles que até nas palavras de Jesus em outros momentos vai dizer que ele via eles como ovelhas sem pastor, né? Então Jesus dava de si mesmo, ensinava a eles, né? Servia a eles, e o ato de servir também é ser generoso. Não se limita somente a servir os outros, né? Mas generosidade também é servir, né? Então nós vemos esses exemplos na própria Bíblia, nos relacionamentos, né, de Davi, né, reconciliando ali com a família de Saul, né, através de Mefibosete. Nós vemos Jesus com os seus discípulos e as multidões que o seguiam. Nós podemos ver isso, e isso é o que mais me impacta em ser generoso, é porque esse é o relacionamento de Deus para com os seus filhos. E quando a gente olha para a generosidade na Bíblia e para os cristãos, né, no caso, por que o cristão deve ser generoso, né? A gente olha porque Deus é generoso. Porque quando a gente olha para Efésios 1, né, lá no capítulo 1, versículo 3, já vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? Depois ele vai dizer que ele enviou o seu Filho, né, para que fosse morto, derramasse do seu sangue, né, no restante do capítulo 1 ainda, né? Mas nós vamos ver então como o próprio Deus e Pai, né, já nos abençoou. Ele foi generoso para com a gente, ele foi gracioso para com todos nós, né, para justamente enviar o seu Filho para nos salvar, né? Então veja como essa questão de dar de si mesmo, né, ela se encaixa muito com o caráter do próprio Deus, porque ele deu de si mesmo, né? Ele deu de si mesmo, ele verteu o seu próprio sangue, né, para nos salvar, né? Então, nada mais, né, coerente do que aqueles que receberam essa vida eterna, né, essa salvação, essa bênção, né, pela qual Deus é louvado, né, é justamente replicar isso para com os outros, né? Então esse relacionamento, né, que a gente vê na Bíblia entre pessoas com pessoas e pessoas com Deus e Deus com as pessoas, né? Então a gente pode ver muita generosidade ali, que não se espera coisas em troca, né? Mas que antes de tudo dá de si mesmo. Então eu vejo que a Bíblia é repleta de generosidade. Muitas vezes ela vem com a palavra graça, né? Muitas vezes ela vem com a palavra de hospitalidade, de bondade,
mas ela tá repleta. A Bíblia é cheia de generosidade, né? E tu falou agora, por exemplo, bondade e citou Efésios ali, sobre como Deus é bom e gracioso conosco, generoso, né? Aí mais pra frente, Paulo também fala em Efésios 4:32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, né? Ele não tá falando especificamente de generosidade, mas o fato de Deus ter nos perdoado em Cristo é porque ele foi generoso ao enviar o Filho dele, né, por nós, porque ele literalmente se sacrificou por nós, né? E ele pede, sejam também bondosos, né, e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, né? Ou seja, sejam também, assim, como Deus foi com você, sejam uns com os outros, né? Vocês não precisam mais se sacrificar como Cristo se sacrificou, mas vocês podem sacrificar a vontade de vocês em prol do outro para levar o amor de Deus, né, pro outro, né? E não apenas isso, né? Isso, a gente falando assim, se Deus é generoso conosco, nós também, né? Devemos ser generosos. Mas existem outros textos, né, Ariel, que falam especificamente sobre essa questão, né? Citou algumas passagens, eu acrescento para o nosso nobre amigo e ouvinte, né? Perceber como que a Bíblia está recheada, né, de situações falando sobre isso. Olha, por exemplo, em 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Falando especificamente sobre agora a questão da generosidade em bens materiais, né? Sim. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, né? Exato. Nós podemos ver também em 1 Timóteo 6,31, vai também sobre essa questão financeira, né? Paulo vai dizer para Timóteo, né? Ordene que os que são ricos no presente mundo não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. E isso aqui eu acho muito importante, porque quando a gente fala de bens financeiros, a gente, primeiro, antes de tudo, deve haver um desapego, e não só nos bens financeiros, mas em questão do tempo, né? E tudo aquilo que a gente acha que é nosso, mas que no fundo pertence a Deus, né? Então, nós não podemos botar incerteza na riqueza e em outras coisas também, né? Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. E aí ele diz aqui no versículo 31, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E aí, a questão, ordene-lhes, né? Não é não é algo opcional, né? Mas é algo que é o que se espera de todo cristão, que sejam generosos. E quando a gente olha para a igreja primitiva, principalmente naquilo que a gente vê lá no início de Atos, né, de eles vendendo as suas propriedades e repartindo os seus bens, é exatamente isso, né, sendo generosos, sendo compassivos, né, tendo essa empatia uns para com os outros e aí dando de si mesmos, né, para servir aos outros. E aí tu vê, por exemplo, nesse texto aí de Timóteo e também nesse texto de João, a gente percebe que quando a gente fala de amar o próximo, o amor ao próximo, o amor que é genuíno, ele vai além das palavras, né? Porque, que nem no texto de João ele diz ali, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então a generosidade, ela faz parte do amor, né? Se nós queremos amar o próximo, nós precisamos também sermos generosos, né? Temos que amar generosamente. Despender amor para as pessoas, né? Dar bastante amor para as pessoas, né? Então, veja assim como que a generosidade, ela tá muito em volta também dessa questão do amor, né? E lembrando que amar o próximo foi algo que Jesus mesmo pediu, né, pra gente fazer. Amem a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar amar o próximo. E aí, a gente tá falando agora, né, Ariel, bastante sobre a questão do nosso irmão, dos relacionamentos, né, amar o próximo e tudo mais. Mas existem também as pessoas que são necessitadas, né? E aí eu te pergunto, quando a gente fala sobre generosidade, muitas vezes a gente vai mais para essa questão das pessoas necessitadas, né? E aí eu te pergunto, é responsabilidade do cristão ajudar os necessitados? O que tu me diz sobre isso? Sim, eu creio que sim, né? Obviamente que não só os cristãos, né? Essa é uma responsabilidade que todos deveriam ter, mas em específico dos cristãos. Quando a gente vê, que nem eu citei antes a igreja primitiva em Atos, né? Nós vemos que muitas pessoas estavam passando necessidades e nós vamos ver também
que naquele contexto, muitas viúvas, muitos órfãos estavam passando necessidades. E os próprios apóstolos estavam chamando a igreja a contribuir para com essas pessoas que eram uma camada sensível, vamos dizer assim, né? Eram pessoas que passavam necessidade mesmo, né? E então a gente vê esse cuidado desde o início da igreja, né, para com aqueles que lhe faltam coisas, que são menos abastados financeiramente, né? Então nós vemos que sim, é responsabilidade do cristão cuidar dessas pessoas, principalmente daqueles que são de dentro, né? Principalmente, primeiramente, né? Que são parte do corpo, né? E, obviamente, com aqueles que também não são cristãos também, obviamente, né? Como até um meio de falar de Cristo, né? E daquilo que nós recebemos, nós também podemos compartilhar. Então, assim, creio que o cristão, ele não pode fingir que nada está acontecendo, né? Fechar os olhos como se tudo estivesse mil maravilhas. Quando o seu irmão sofre, quando o seu irmão está passando necessidade. Então, sim, é responsabilidade do cristão também cuidar dessas pessoas. E como tu comentou antes, né? Usando o texto de João, o amor verdadeiro, o amor genuíno e o amor que nós recebemos de Cristo, ele não permanece só em palavras, né? Ele sai como do nosso coração em meio de atitudes também, né? Obviamente que palavras são importantes, mas, né, até mesmo o evangelho, ele é pregado através das palavras, né? Então, mas as atitudes, elas são muito importantes, né? Ele é algo que, o amor que nós recebemos de Deus, ele é algo que transcende as palavras, né? Então, nesse sentido, né, a generosidade se encaixa assim também, né? De cuidar daqueles que são mais necessitados, e isso é responsabilidade, né, de todos nós. E nessa questão ele tava falando ali, né, sobre os necessitados também, questão de órfãos e viúvas, né, tem aquele texto de Tiago, né, que fala da verdadeira religião, né, tipo, ele diz a religião de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, né, pra não passarem necessidade e tal. Mas eu lembro também, sabe qual o texto interessante sobre isso, Ariel? Sobre ajudar os necessitados, né, os estrangeiros e tal. Aquele texto de Jesus em Mateus 25, que ele tá falando sobre... Bom, ele tá falando sobre a questão, né, que nesse trecho, a partir ali dos versículos 30 e poucos ali, falando que ele vai colocar, né, vai separar, né, os bodes e as ovelhas, né, e tal e tudo mais. E aí ele vai falar para aqueles que são dele, né, para aqueles que são as ovelhas, né, que estão à direita dele, ele vai dizer: venham, né, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E aí ele vai dizer: pois, né, ou seja, venham vocês porque vocês fizeram isso, né. Claro, não é que boas obras salvam, tá? Não é isso. Mas é que o fato de sermos salvos nos faz praticarmos boas obras, né? O que Paulo fala em Efésios 2, né? Ele fala que as obras foram preparadas de antemão para aqueles, né, que seriam salvos praticarem, né? Mas ele diz assim, ó: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro, me acolheram, necessitei de roupas, me vestiram, estive enfermo, cuidaram de mim, preso, me visitaram e tal. E aí vão me dizer: tá, mas pra quem que nós fizemos isso? Ele vai dizer, né, quando, né, que nós tivemos estrangeiro, te necessitamos. Ele diz, ó: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, né? Então, a importância, né, de nós ajudarmos aqueles que estão em necessidade, que estão passando fome, que estão necessitando de vestir e tudo mais. E isso, olha só que interessante, Ariel. Claro que agora a gente tá falando também de todos, né? Todas as pessoas. Mas quando Jesus fala lá em Mateus 33, né? Que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, né? Eu fico pensando que ele tá falando ali de comer, beber e vestir, né? Eu fico pensando nessas palavras de Jesus agora, dele dizendo assim: aqueles que têm necessidade, quando vocês ajudaram, né? Vocês estavam me ajudando. O cuidado de Deus, né, conosco, pelo fato de que nós mesmos, sendo direcionados por Deus, nós podemos ajudar ao próximo, que é aquele que está sendo cuidado por Deus. Ou seja, Deus nos usa para ajudar o próximo, para que ele não seja desamparado. E nós, no momento que nós estivermos em necessidade, seremos ajudados por Deus através do próximo. Olha aí, ó, o loop, a conexão, né? Então a importância da generosidade, né? A importância de nós cuidarmos uns dos outros, né? Ajudarmos o necessitado, porque hoje nós estamos ajudando, mas amanhã nós podemos ser aquele que será ajudado. E nós seremos ajudados, né? Porque Deus, né, Jesus mesmo, disse que
não nos faltará o que comer, beber e vestir, né? Porque alguém vai nos ajudar, né? Ele mesmo, através das pessoas, né? É interessante. Isso tu tava falando aí, eu comecei a ligar os pontos, sabe? Tipo, olha só que interessante, ele fala lá que não vai nos faltar nada, né? Não sei se tu já tinha parado pra pensar nisso, né? Claro que é Deus que vai cuidar da gente, mas ele vai cuidar como, né? Não vai cair roupa do céu. Exato. Ele vai mandar alguém. E esse alguém somos nós mesmos, né? Exato, e pra gente não se preocupar com essas coisas, e esse é o ponto dos dois lados, porque muitas vezes as pessoas não querem ser generosas, e eu estou falando de pessoas aqui, falando de igreja, né? Tem esse receio, né, de, poxa, isso pode me faltar, isso lá na frente, né, pode me faltar, mas Deus garante que o necessário não faltará, né? E aí aquele texto de Timóteo, ele é bem incisivo nisso, porque ele diz, não ponha esperança na incerteza da riqueza, né? E isso vai de encontro com isso que tu acabou de ler, de comentar a respeito de Mateus, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção que Deus nos suprirá, tanto quando nós estivermos em abundância, como quando estivermos em falta. E que, de alguma forma, nós podemos ser generosos, e que um dia Deus também, obviamente, né? Mas através de outras pessoas será generoso também conosco, né? E que não vai nos faltar. Como tu falou, como é que se demonstra essa generosidade? Através de pessoas, né? A gente não é necessariamente que dinheiro vai cair do céu, ou que alguma coisa vai acontecer, não só falando de dinheiro, né? Mas que quando nós precisarmos de alguém para nos aconselhar, a gente vai procurar na igreja e vão ter pessoas generosas no seu tempo para nos ajudar, né? Isso também é um ponto que eu acho muito interessante parar para pensar, e a gente ter essa noção de que a gente pode ajudar mais pessoas. Comento isso porque quando a gente pensa, poxa, eu quero aprender mais sobre a Bíblia para poder ajudar outras pessoas, né? Principalmente quando a gente está liderando outras pessoas, né? Liderando um grupo célula, discipulando alguém, liderando um ministério da igreja, né? Ou até a própria igreja, né? Nós queremos sempre aprender mais para poder ajudar melhor e guiar melhor aquela pequena parte do corpo de Deus, né? E a mesma coisa, a gente deveria ter esse mesmo sentimento em relação a bens materiais, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de estudar, é fácil a gente até mesmo carregar essa aura espiritual, né? Mas quando a gente fala de bens financeiros, por exemplo, a gente quer separar as coisas, como se existem coisas que são mais espirituais e outras não. Mas eu lembro muito bem de um caso, isso isso me impactou bastante, porque me constrangeu nesse sentido de generosidade, né? E acompanhava uma pessoa no grupo célula, e essa pessoa, ela ficou um tempo desempregada. E ficou um tempo, assim, tipo 5, 6 meses, né? E essa pessoa, poxa, né, ficava ali, eu não tô conseguindo um emprego que eu goste, que eu possa crescer, enfim, né? E chegou o ponto que, uma vez compartilhando, né, ela disse assim, essa pessoa, que, poxa, ela sentia que queria ter esse emprego para poder contribuir na igreja. E assim, aquilo me constrangeu porque eu nunca pensei dessa forma, né? Mas quando eu posso olhar para hoje, pro trabalho, por exemplo, né? Ou de outras rendas que a gente pode adquirir, a gente pode pensar também, né? Tipo, cara, eu posso me esforçar mais para poder ter um emprego que me remunere mais, para eu poder ajudar mais pessoas também, para eu poder contribuir mais com a obra de Deus, seja na igreja, seja ofertando para algum missionário, seja ajudando alguém da minha igreja que está com necessidade, né? Algum familiar, né? Então, isso é generosidade, né? Então, a gente pensar em a gente ter bens sobrando ao ponto de a gente poder transbordar, né? Não só em palavras, mas em ações também, como já foi dito aqui. Então, a gente poder levar os nossos bens financeiros a esse ponto, poxa, ou até mesmo a nossa casa. Eu e minha esposa, quando a gente se mudou recentemente, e sempre que a gente pensava na casa, a gente pensava, poxa, a gente quer ter um lugar que tenha um espaço amplo, uma sala grande para a gente receber pessoas. A gente quer poder receber familiares e outras pessoas que puderem vir na nossa casa, né? Então, isso muito do que eu aprendi também, né? Com a minha própria esposa, né? Mas isso é muito bacana, a gente olhar para a vida dessa forma, né? Olhar para os nossos bens financeiros, para o nosso tempo, né? Arrumar tempo para dar para os outros, justamente para a gente poder ser generoso no nosso tempo, nas nossas orações,
nas nossas atitudes, os bens financeiros, né? Não, tu sabe que tu falou isso aí, eu lembrei, eu citei antes Efésios 4, né? A Efésios 4 tem isso aí também, né, Ariel? Efésios 4, 28. Uhum. Aquele que já foi ladrão, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com os necessitados. Uhum. Bem o que tu falou aí, Ariel. Exato. Olha, ó. Ariel citando Paulo, né? Olha ali, ó. Ai. Mas é isso, né? E assim, sempre lembrando, né, Ariel, que a gente tem que fazer isso sem esperar algo em troca, né? Sem esperar uma recompensa. Porque a gente tem que lembrar que a recompensa virá do Senhor. Mas se a gente fizer também sem ficar esperando a recompensa do Senhor, melhor ainda, né? Mas existe, né? Provérbios fala sobre isso, sobre que Deus recompensa e tal. Ele fala que aquele que é generoso vê as suas riquezas sendo aumentadas. A gente vê alguns versículos sobre isso, né? Quem é generoso será abençoado porque reparte o seu pão com o pobre, né? Outro provérbio que fala. Mas a questão, Ariel, é que nós temos alguns desafios hoje, né? Nós temos alguns desafios hoje, né? Para sermos generosos, né? Muitos desafios hoje relacionados com nós mesmos, né? E tu já até citou um, né? Mas eu queria te perguntar quais são então os desafios que hoje os cristãos enfrentam, né, para praticar a generosidade. Como é que a gente pode superar, né? Tu comentou mesmo já um que foi essa questão do medo da escassez, né? De a gente, daqui a pouco, eu não vou ter recursos suficientes para mim mesmo, né? O que tu me fala? Tem outros? Se tu puder também falar um pouquinho desse aí, como é que a gente supera esse, né? Mas, apesar que tu até já comentou, né? De a gente simplesmente confiar em Deus, né? E lembrar que Deus vai cuidar da gente também, né? Mas, e quais são os outros aí desafios aí, ó? A gente comentou sobre isso, né? Mas eu penso que esse é o principal ponto, né? É confiar em Deus, Ele vai suprir as nossas vidas, seja quando nós temos sobrando, seja quando estamos em falta, né? Mas um outro desafio é a gente criar essas oportunidades. Muitas vezes, e aí comentando, por exemplo, do tempo, né? Poxa, a gente não quer ter tempo sobrando para, em alguma medida urgente, por exemplo, a gente dar desse tempo para o outro, seja na nossa família, seja dentro de casa. Nós ainda não temos filhos aqui, mas certamente isso em algum momento vai cair também, mas para com os de fora também, que não são da nossa casa, né? Sobre bens financeiros, a mesma coisa, a gente se programar, se organizar para não deixar as contas ali, né? Eu ganhei X e tô pagando, as minhas contas estão batendo no X também. Não, deixar ter dinheiro sobrando para poder também a gente ajudar outros. Então, é justamente criar essas oportunidades de ser generoso. E muitas vezes, por até não ter essa compreensão a respeito da generosidade, né? E eu não estou dizendo que isso é pleno aqui em casa, né? Mas é justamente criar essas oportunidades e principalmente quando a gente fala de casais, de famílias, né? De serem generosas, de transmitir isso às próximas gerações, mas que não é somente uma questão. Não é uma decisão unitária, né? É uma decisão que, pelo menos, né, num casal exigem 2 pessoas, né? Tem esse tempo de oração, de organização, né? Para que possa ajudar outros. Então, e de muitas vezes, vai ter esse desejo no coração e em oração vai falar para o outro, olha, eu sinto que a gente deve ajudar aqui, né? E poder ter esse tempo de oração e dedicar a Deus, né? Então, eu vejo que de fato, primeiro ponto, confiar em Deus, né? Mas também criar essas oportunidades, essas chances, vamos dizer assim, né? Para poder ser generoso. Acho que esses são pontos fundamentais aí pra gente. São as barreiras, né, fundamentais que a gente precisa transpor. E isso tá relacionado também com aquele versículo que eu tinha comentado antes, né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente faz isso aí que tu tava falando, né, Ariel? A gente tem a prioridade correta, né? A gente tá buscando a coisa certa, né, de ajudar. E tu sabe que, além disso que tu comentou, Ariel, que eu vejo que também tem uma questão que, às vezes, é um desafio, né, pra sermos generosos, é a questão da desconfiança, né?
às vezes a gente desconfia, né, de quem tá pedindo ajuda, né? Às vezes existe essa desconfiança. Como é que vai ser usado esse recurso, né? Tanto de uma pessoa que tá pedindo ajuda, quanto daqui a pouco de uma organização, né? Uma ONG, alguma coisa assim, né? E fica naquela. E aí eu vejo que como a gente supera isso é pedir sabedoria pra Deus. E depois que a gente ajudar, primeiro a gente ir atrás de entender a integridade, né, da situação ali, né, daquilo da causa que a gente tá apoiando, ajudando. Mas depois que a gente ajudar, daqui a pouco não julgar, né? Tipo, daqui a pouco, o que vai usar com o meu dinheiro? Que nem tu falou ali sobre a questão de ofertar na igreja, né? Tipo, a gente pode analisar a prestação de contas pra ver como é que é utilizado, né, o dinheiro. E beleza, vou ajudar, né? Vou contribuir. Agora, depois que eu contribuo, eu não sou eu que vou gerenciar esse dinheiro, né? Então, confiar, né? Eu analisei antes, agora eu vou confiar de que será usado para honra e glória de Deus, né? Uhum. E até outro dia, Ariel, compartilhando aí uma situação em que eu não fui generoso, olha só, né? O contrário. Mas justamente porque eu fiquei desconfiado. Tocou o interfone aqui em casa e aí um homem, né, pedindo ajuda, né? E aqui perto tem a unidade de pronto atendimento, né? A gente chama de UPA. E ele falando assim, não, porque eu tava ali na UPA e tal, e eu sou de outra cidade, eu queria dinheiro pra comprar um X, né? Pra comer, que eu tô com fome, não sei o quê. Isso era 8 horas da manhã. Não, 9 horas da manhã, alguma coisa assim. Ele disse, essa conversa não tá muito certa, né? Tipo assim, tu tá com fome, tu tá morrendo de fome, tu não tá pedindo comida, tu tá pedindo dinheiro, né? Ele pedindo, me dá aí uns 10 reais aí pra comprar um X aí. Ficou meio assim, né? Daí eu até tentei pedir, mas se precisa de ajuda vai ali na UPA então, né? Não, porque eles falaram que não ajudam, não sei o que, isso e aquilo, então a conversa tava meio estranha e eu fiquei meio desconfiado, né? Porque eu já ajudei outras pessoas assim que estavam falando que estavam com fome e eu dei comida, né? Agora essa pessoa tava meio assim, eu disse, tipo... Eu fiquei meio desconfiado, dei uma desconversada e não quis ajudar o cara, né? Se eu fiz certo, se eu fiz errado, não sei, porque a Bíblia fala que nós deveríamos ajudar, né? E eu deveria ter ajudado. Mas eu fiquei, assim, muito desconfiado daquele homem, a forma como ele tava falando, né? Porque ele chegou a me ameaçar. Pelo fato de eu não tava querendo ajudar ele, né? Então eu fiquei assim, poxa, tu tá pedindo ajuda porque tu tá com fome, né? Ou tu tá, sei lá, já tá virando, como é que o pessoal fala, estelionato ali, sei lá, um negócio assim, né? Tá querendo me roubar, né? Então eu fiquei bem desconfiado e não ajudei. Então assim, eu não fui generoso, não tô dizendo que eu tava certo, tá? Daqui a pouco eu tava bem errado e cometi um pecado ali. Mas às vezes a gente fica assim, eu tô querendo dizer que às vezes a gente fica desconfiado, né? E a gente se sente... não vou ajudar porque eu não sei as intenções dessa pessoa, o que ela quer realmente, e a gente acaba não sendo generosos, né, por causa de uma desconfiança, né, que eu poderia daqui a pouco ter descido, conversado melhor com o cara, dado uma atenção, e não quis, eu senti acuado, né, me senti mal, assim, conversar com aquele cara que ele tava sendo bem, vamos dizer assim, me atacando, assim, né, quase que me obrigando a querer dar dinheiro pra ele pra poder comprar um X lá no centro, né, sendo que ele falou, eu falei pra ele, né, tipo, tem que ver ali e tal. Não, eles falaram que a ação social é só lá no centro, não sei o que. Poxa, mas ele tava me falando agora que queria ir lá no centro comprar um X, mas ele não pode ir até o centro caminhar porque ele tava com problema na perna pra ir pedir ajuda lá na ação social. Então a conversa dele não tava muito bem, eu fiquei muito desconfiado, com ele também sendo bem agressivo, e aí não quis ajudar, e aí não ajudei, né? Mas não fui generoso, né? Vai que Jesus estava me provando aí, né? Não sei, eu espero que não, porque eu não quero ter feito algo muito errado, né? Mas assim, às vezes a gente fica assim, né, Ariel? Então é também um desafio pra gente orarmos, né? E darmos uma atenção a mais, né? Daqui a pouco pra entendermos a pessoa e tentarmos ajudar da melhor forma possível, né? Eu fui um péssimo exemplo nesse caso ali, né? Mas fiquei assim, né? Desconfiado, né? Fiquei acuado também, né? Uhum. Então, Ariel, muito bom o papo que tivemos aí sobre generosidade, né? Confesso, Ariel, que não sou uma pessoa, né, tão generosa como tua esposa, né? Ela, pra mim, eu vejo, assim, a generosidade brilhando nos olhos dela, né? E muitas vezes também me sinto constrangido, mas hoje não é ela que tá na conversa.
Hoje somos nós dois. Então, vamos finalizando aí o nosso papo e te peço aí, faça suas considerações finais aí, o que você finalmente considera do nosso papo. Então, o que eu finalmente considero é que, de fato, nós precisamos ser generosos. Nós temos vários exemplos na Bíblia, exemplos do próprio Deus sendo generoso com a gente, e nós também temos alguns chamados, né, vamos dizer assim, até ordenanças para sermos generosos, né? Então, que possamos ter esse desejo no coração, que possamos, se você não é generoso, que você ore a Deus e peça para que seja generoso. Mas que, antes de tudo, você ore para que você possa confiar em Deus acima de tudo, porque sem a confiança e dependência de Deus, não é possível ser generoso. Talvez você vai ter facilidade em ser generoso com o seu tempo, talvez não com dinheiro, ou talvez com o dinheiro e não com o tempo. Mas isso aqui são só 2 exemplos, né? Mas existem outras áreas, né? Mas que possamos confiar em Deus, os nossos recursos, que possamos confiar a Deus a nossa vida e que de alguma forma o caráter de Deus, o caráter gracioso e generoso de Deus seja replicado em nós. E que todos nós possamos ser generosos de alguma forma ou de várias formas, mas que em tudo a gente procure honrar a Deus e transmitir o caráter dele para aqueles que são nossos irmãos e para aqueles que não conhecem a Cristo. Que a generosidade de Deus seja algo aplicado na nossa vida, não só de ouvir falar, não só de ver bons exemplos e de histórias mirabolantes de pessoas que às vezes a gente ouve e a gente fala, nossa, como essa pessoa foi generosa, mas que a gente procure ser generoso mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, somente porque Deus nos chama, nos convoca a ser generosos. Então, que possamos ser assim, que possamos dar de nós mesmos, assim como Deus deu de si mesmo, ele enviou o seu Filho para que morresse por nós. Então, que possamos ser assim para os nossos irmãos e para aqueles que também não conhecem a Cristo. Amém, amém, Ariel. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez. E eu também quero considerar finalmente que a generosidade, ela tá em volta ali, né, do que Cristo mostrou pra gente, né? Ela tá muito relacionada, muito conectada com o amor, né? E sim, precisamos, né? Eu, como eu falei antes ali, brinquei ali com a Ariel ali, que eu não sou tão generoso como a esposa dele, mas eu vejo assim que eu tenho algumas dificuldades em algumas partes de generosidade, mas em outras, que nem o Ariel falou, né? Tipo, temos várias partes, várias áreas da nossa vida que nós podemos ser generosos. Em outras, vamos dizer assim, ou até sou mais. Mas é muito por causa dessa questão de que nós temos que sempre lembrar que nós temos que viver, em primeiro lugar, para Deus, né? Então eu dei o exemplo ali, né? Uma confissão ali, né? Sobre a questão da desconfiança. Mas isso também, a gente tem que confiar em Deus, né? E temos que buscar sabedoria em Deus. Então que nós possamos realmente... sempre buscar, né, a garantia do nosso sustento em Deus, que possamos sempre buscar a confiança em Deus, a segurança em Deus, o senso de valor em Deus, que possamos sempre buscar também, né, digamos, a questão de que o nosso tempo pertence a Deus e tudo pertence a Ele, para que nós possamos usar todos esses nossos recursos, a nossa vida, em prol de Deus e do outro, né? Então, e dessa forma, creio que possamos ser generosos. Não é algo que, né, podemos mudar da noite pro dia e seremos 100% perfeitos, mas na medida que nós pensamos nisso e na medida que nós colocamos Jesus como o foco da nossa vida, eu creio que a generosidade, ela vem junto, porque ela tá conectada muito com o amor, né? Do se importar com o outro, de pensar no outro e assim vai, né? Então, aprendi muito hoje com esse papo aí com o Ariel e espero que você, nosso nobre amigo e ouvinte, também tenha sido edificado. E muito obrigado para quem nos escutou até aqui, quem foi generoso, né, de escutar até o final, e até o próximo episódio. Até mais!